Olá, está começando mais uma edição de Direto do Plenário. E vamos acompanhar, portanto, a sessão de hoje, a partir de agora, direto do plenário. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. O secretário procederá à leitura da ata da sessão anterior. A nona sessão extraordinária realizada em 29 de abril de 2009, presidente do senhor ministro Gilmar Mendes, ausente justificadamente o senhor ministro César Peluso em representação do Tribunal no Exterior, e o senhor ministro Joaquim Barbosa, licenciado, Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Fernando de Souza, apregoar os seguintes processos, que referendo em ações cautelares, ação civil originária, mandado de segurança, reclamações, questões de ordem, recursos extraordinários, agravos regimentares e agravos de instrumentos. Não havendo impugnação, declarada aprovada. Senhores ministros, registro a presença no plenário dos alunos do curso de Direito da Universidade Paulista, Unip, campus de Brasília. Sejam bem-vindos. Senhores ministros, chamo a arguição de descumprimento de preceito fundamental 130. A situação é a seguinte. Após o voto do senhor ministro Carlos Brito, julgando procedente a arguição, no que foi acompanhado pelo ministro Eros Grau, foi o julgamento suspenso para a continuação na sessão do próximo dia 15. Nós depois remarcamos para hoje. Com a palavra o ministro Menezes, Direito. Senhor presidente, estamos julgando questão da mais alta relevância para a vida brasileira. Assim, a liberdade de imprensa e seu modo de exercício a partir da Constituição Federal. Pensei apenas em ratificar o voto que proferi quando da medida cautelar. Naquela ocasião, pedi vênia ao ministro Carlos Brito para suspender a totalidade da Lei nº 5.250, de 1967, ficando então vencido na companhia dos eminentes ministros Celso de Mello e Eros Grau. A douta maioria acompanhou o ministro relator, que suspendia apenas alguns dispositivos. Já agora, o eminente ministro relator, em seu belíssimo e substancioso voto, evoluiu no sentido de igualmente considerar incompatível com a Constituição Federal a totalidade da chamada Lei de Imprensa, tendo o ministro Eros Grau ratificado seu voto proferido quando do julgamento da medida cautelar. Quando votei na primeira ocasião, destaquei que em sede de exame preliminar não seria pertinente descer a detalhes exagerados sobre o papel da imprensa e da liberdade de manifestação do pensamento com a livre circulação das ideias. Destaquei que nossa realidade constitucional está subordinada ao princípio da reserva qualificada, isto é, a preservação da dignidade da pessoa humana como eixo condutor da vida política e social. E ainda, lembrei do Working, que mostrou com pertinência que tanto a imprensa quanto o Estado sofreram desenvolvimento no seu modo de operação. Escreveu do Working que as duas instituições aumentaram seu poder juntas, numa espécie de simbiose constitucional. A influência da imprensa decorre em grande parte da justificada crença do público de que uma imprensa livre e poderosa serve para impor bem-vindas restrições às atitudes de segredo e desinformação por parte do Estado. A intenção mais básica dos autores da Constituição, diz Dworkin,
era a de criar um sistema equilibrado de restrições ao poder. O papel político da imprensa, agindo dentro de uma imunidade limitada em relação aos seus próprios erros, parece agora um elemento essencial desse sistema, pelo fato mesmo de a imprensa ser a única instituição dotada de flexibilidade, do âmbito e da iniciativa necessárias para descobrir e publicar as mazelas secretas do Executivo, deixando a cargo das outras instituições do sistema a tarefa de saber o que fazer com essas descobertas. Por outro lado, senhor presidente, estou convencido, como assinalei em outra ocasião, que o sistema de garantia dos chamados direitos da personalidade ganhou especial proteção da Constituição de 1988, sejam aqueles relativos à integridade física, sejam aqueles relativos à integridade moral, nestes incluídos os direitos à honra, à liberdade, ao recato e à imagem. Veja-se que o artigo 5º, incisos 5 e 10, expressamente mostra essa preocupação do Constituinte dos 80. No inciso 5, está especificamente indicado que se assegura o direito de resposta proporcional ao agravo, além de garantir a indenização por dano material, moral ou à imagem. E no inciso 10, está a garantia da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, previsto o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O próprio Pacto Internacional de São José da Costa Rica, no artigo 19, estabelece que o exercício da liberdade nele previsto implicará deveres e responsabilidades especiais, podendo estar sujeito a certas restrições que devem, entretanto, ser expressamente previstas em lei e que sejam necessárias para assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas e também proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a moral públicas. Esse sistema próprio de equilíbrio entre a liberdade da comunicação e o respeito aos direitos da personalidade provoca imperativamente, na minha compreensão, uma análise científica daquilo que nosso presidente, o eminente ministro Gilmar Mendes, examinando decisões da Corte Constitucional Alemã, particularmente quanto ao julgamento do chamado caso Lebar, chamou de processo de ponderação. De fato, disse o ministro Gilmar, no processo de ponderação desenvolvido para solucionar o conflito de direitos individuais, não se deve atribuir primazia absoluta a um ou outro princípio de direito. Ao revés, esforça-se o tribunal para assegurar a aplicação das normas conflitantes, ainda que no caso concreto uma delas sofra atenuação. É o que se verificou na decisão acima referida do caso Lebar, na qual restou íntegro o direito de noticiar fatos criminosos, ainda que submetida a eventuais restrições exigidas pela proteção dos direitos da personalidade. É que não se pode deixar de considerar, quando se faz um balanço dos direitos que estão enlaçados na própria Constituição Federal, que cada qual o direito à liberdade de expressão no seu maior alcance
e os direitos da personalidade têm uma característica científica que precisa ser determinada como pressuposto do equilíbrio a ser mantido na interpretação constitucional. Veja-se, por exemplo, como está na monumental lição de Johannes Mesner, no seu clássico Direito Natural, que o ser humano tem uma esfera de valores próprios, postos em sua conduta, não apenas em relação ao Estado, mas também na convivência com os seus semelhantes. Daí que, como já escrevi antes, devem ser respeitados não somente aqueles direitos que repercutem no seu patrimônio material, de pronto nível, mas aqueles relativos aos seus valores pessoais, que repercutem nos seus sentimentos, revelados diante dos outros homens. São direitos que se encontram reservados ao seu íntimo, que a ninguém é dado invadir, porque integram a privacidade do seu existir, da sua consciência. O Instituto Internacional de Direitos do Homem publicou um conjunto de estudos sobre a proteção desses direitos nas suas relações entre pessoas privadas. Um deles, de Andreas Kohl, advertindo ser necessário enfatizar as ameaças à vida privada, que nasceram no curso da expansão e do desenvolvimento dos meios de comunicação de massa. No caso brasileiro, pode-se dizer que ao intérprete da Constituição, necessariamente, cabe realizar essa tarefa magna de desafiar a chamada colisão de direitos fundamentais. Se os direitos da personalidade põem à disposição do intérprete grande quantidade de estudos científicos, quero crer que deve ser enfrentada a questão da liberdade de expressão, também a partir de uma melhor apuração de sua base conceitual na ciência do direito constitucional. Não se trata, portanto, de firmá-la apenas no plano romântico dos ideais de liberdade e democracia política, mas de defini-la concretamente para que se possa sedimentá-la como entranha da própria base conceitual da sociedade democrática. Quando encaminhei meu raciocínio para concluir pela suspensão integral da lei, tinha na minha consciência essa perspectiva, qual seja afastar a lei vigente porque incompatível com o sistema constitucional de 1988, sem perder de vista a necessidade de valorizar a defesa dos direitos da personalidade. É que a própria Constituição Federal criou essa ampla liberdade de informação e de proteção dos direitos da personalidade. E a Suprema Corte, com sua heróica tradição de guardiã das liberdades públicas e da intransigente defesa da cidadania, assim deve continuar a proceder. Por que considerar a lei de imprensa inteiramente incompatível com a Constituição Federal, como pôs com grande lucidez o voto do eminente ministro Carlos Brito, relator dessa ação direta? Recolho o fundamento de Auguste Comte, nos seus Écrits de Jeunesse, tratando nos idos de 1918 da liberdade de imprensa. Disse Comte que, embora muito se tenha escrito sobre a liberdade de imprensa, ainda faltava esclarecer alguns aspectos fundamentais para considerá-la no seu verdadeiro papel e no seu ângulo mais importante. Com isso, disse ele que a liberdade de imprensa
poderia ser considerada sob a perspectiva política de duas maneiras diferentes, ou pelo menos distintas, como um direito ou como uma instituição política. E é sob esse segundo modo de ver a liberdade de imprensa que Comte identifica como base do sistema representativo e avança para afirmar o que me parece plenamente adequado ao exame que estamos fazendo agora, ou seja, que a liberdade de imprensa não se compraz com uma lei feita com a preocupação de restringi-la, de criar dificuldade ao exercício dessa instituição política. Mas, afirmativamente, qualquer lei que se destine a regular esse exercício da liberdade de imprensa como instituição, a disciplinar, tendo por objetivo dar a cada cidadão esclarecido voz na formação da lei, não pode revestir-se de caráter repressivo que o desnature por completo. Nesse contexto, vale ter em conta o estudo de Owen Fis sobre o papel do Estado no campo da liberdade de expressão. Isso permite acentuar os cuidados necessários para evitar que a intervenção estatal não descambe para a censura e o controle dos meios de comunicação de massa, como mostraram Gustavo Bineboim e Caio Mário da Silva Pereira Neto no prefácio que escreveram. O professor de Yale, desafiando a primeira emenda, procura mostrar a controvérsia em torno de uma leitura absolutista, isto é, nenhuma lei a significar nenhuma lei, mas como Alexander Meiklaion enfatiza, o que a primeira emenda proíbe são leis limitando a liberdade de expressão, não uma liberdade de falar. A frase "a liberdade de expressão", diz o professor, implica uma concepção organizada e estruturada da liberdade, que reconhece certos limites quanto ao que deve ser incluído e excluído. Essa é a teoria segundo a qual a regulação do discurso, voltada à proteção da segurança nacional ou da ordem pública, é às vezes permitida. Ela poderia estar igualmente disponível quando o Estado estiver tentando preservar a completude do debate. Com efeito, diz Owen Fis, a primeira emenda devia ser mais permeável a tal regulação, uma vez que ela busca promover os valores democráticos subjacentes à própria emenda. É nesse contexto que Owen Fis destaca a missão democrática da imprensa, mostrando que os cidadãos dependem de várias instituições para informá-los sobre as posições dos vários candidatos a cargos governamentais e para relatar e avaliar políticas em andamento e as práticas do governo. E prossegue afirmando que na sociedade moderna, a imprensa organizada, incluindo a televisão, talvez seja a instituição principal que desenvolve essa função. E para cumprir essas responsabilidades democráticas, a imprensa necessita de um certo grau de autonomia em relação ao Estado. Na perspectiva jurisprudencial americana, Owen destaca a existência de orientação que estabelece limites sobre a capacidade do Estado de silenciar seus críticos, em particular a imprensa, por meio de procedimentos civis e políticos. Nessa linha, por exemplo, a limitação imposta pela Corte do poder de oficiais públicos de receber indenizações em ações de difamação, decidindo que oficiais públicos não podem ser indenizados por afirmações falsas sobre o desempenho de suas atividades, a menos que eles provêm
que aquelas afirmações foram publicadas ou transmitidas com conhecimento ou grave negligência, reckless disregard, sobre a sua falsidade. Ao votar na medida cautelar, senhor presidente, lembrei na Constituição da democracia americana a afirmação da competência da Suprema Corte no legado da Guerra Civil, que mostrou a evolução do pensamento do grande juiz que foi Oliver Wendell Holmes Jr., o primeiro suportando a ideia estreita da liberdade de expressar o pensamento e do protesto político. Isso está presente no caso Patterson versus Colorado de 1907, quando ficou explicitada a possibilidade de condenação de um editor que publicou charges ridicularizando os juízes. Mas a plenitude foi alcançada pelo grande juiz ao dissentir em processo envolvendo a perseguição de pessoas contrárias à guerra, no caso Abrams versus United States de 1919, fundamentando seu voto na inexistência de ligação imediata entre a distribuição de panfletos e a identificação de atividade ilegal, ocasião em que acrescentou a célebre afirmação sobre a importância da livre circulação das ideias. Essa orientação foi a que prevaleceu no caso Whitney versus Califórnia, de 1927, com a condução do juiz Louis Brandeis, acompanhado também por Holmes. E ainda hoje, a Suprema Corte está voltada para estabelecer julgamentos que digam diretamente com a interpretação da primeira emenda, como bem se pode avaliar do recente caso United States versus Williams, de maio de 2008, alcançando a pornografia infantil, cabendo ao juiz Scalia redigir a decisão da Corte, permanecendo vencidos os juízes Salter e Ginsburg. Bernard Stern menciona decisões do Conselho Constitucional francês que sinalizam a importância institucional da liberdade de imprensa e sobre o audiovisual. Nas decisões de 10 e 11 de outubro de 1984, de 18 de setembro de 86 e de 27 de julho de 2000, o Conselho Constitucional afirma que a liberdade de imprensa é condição de outras liberdades e estabelece o princípio segundo o qual, intervindo em matéria de direitos fundamentais, o legislador não pode piorar o direito existente, não pode piorar o regime existente, ou seja, não pode atingir as garantias precedentes. Ele faz do pluralismo, que decorre da expressão sociocultural, um objetivo de valor constitucional que se impõe no campo do setor privado e no campo do setor público. Mostra ainda que uma garantia suplementar se extrai do artigo 10 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, segundo o qual toda pessoa tem direito à liberdade de expressão, direito que compreende a liberdade de opinião e a liberdade de receber ou de comunicar as informações ou ideias. Essa orientação é aplicada estritamente pela Corte Europeia, que, por exemplo, tem julgado que o delito de ofensa pela imprensa a um chefe de Estado estrangeiro constitui um atentado injustificado à liberdade de expressão, isso em 25 de junho de 2002. Vê-se, portanto, que, do ponto de vista científico, a liberdade de expressão integra necessariamente o conceito de democracia política, porquanto significa uma plataforma de acesso ao pensamento e à livre circulação das ideias. Mas essa liberdade
vista como instituição e não como direito, divide o espaço constitucional com a dignidade da pessoa humana, que lhe precede em relevância pela natureza mesma do ser do homem, sem o qual não há nem liberdade nem democracia. Mas essa precedência é bom que se reafirme, e o fez o eminente ministro Carlos Brito, não significa que exista lugar para sacrificar a liberdade de expressão no plano das instituições que regem a vida das sociedades democráticas. O que se tem concretamente é uma permanente tensão constitucional entre os direitos da personalidade e a liberdade de informação e de expressão, em que se encontra situada a liberdade de imprensa. É claro, e afirmei isso ao votar na medida cautelar, que quando se tem um conflito possível entre a liberdade e sua restrição, deve-se defender a liberdade. O preço de silêncio para a saúde institucional dos povos é muito mais alto do que o preço da livre circulação das ideias. A democracia, para subsistir, depende da informação e não apenas do voto. Este, muitas vezes, pode servir de mera chancela, objeto de manipulação. A democracia é valor que abre as portas à participação política, de votar e de ser votado, como garantia de que o voto não é mera homologação do detentor do poder. Dito de outro modo, os regimes totalitários podem conviver com o voto, jamais com a liberdade de expressão. Por outro lado, a sociedade democrática é valor insubstituível, que exige para a sua sobrevivência institucional proteção igual à liberdade de expressão e à dignidade da pessoa humana. Esse balanceamento é que se exige da Suprema Corte em cada momento de sua história. O cuidado que se há de tomar é como dirimir esse conflito, sem afetar nem a liberdade de expressão, nem a dignidade da pessoa humana. Não é uma questão nova. David Hume, no seu conhecido ensaio da liberdade de imprensa, no século XVII, afirma, sem meias palavras, que nada surpreende mais a um estrangeiro que a extrema liberdade de que desfrutamos nesse país, de comunicar o que quisermos ao público e de criticar abertamente qualquer medida decretada pelo rei ou por seus ministros. E identifica Hume essa liberdade a nossa forma mista de governo, que não é nem inteiramente monárquico, nem inteiramente republicano. E conclui, frequentemente o entusiasmo do povo precisa ser instigado para que sejam refreadas as ambições da corte, e o medo de que esse entusiasmo seja instigado precisa ser usado para prevenir essas ambições. Nada contribui mais para esse fim como a liberdade de imprensa, graças à qual é possível usar todo o saber, inteligência e gênio da nação em benefício da liberdade e animar todos a defendê-la. Portanto, enquanto a parte republicana de nosso governo, diz David Hume, conservar sua predominância sobre a monárquica, ela terá naturalmente o cuidado de manter a imprensa livre, pois esta é importante para a sua própria preservação. Todavia, põe uma advertência final. Deve-se, contudo, admitir, embora seja difícil, talvez impossível, propor um remédio adequado para a liberdade de imprensa ilimitada, pois este é um dos males a que estão sujeitas aquelas formas mistas de governo. Assim, o que se destaca como suporte de nossa análise nessa questão
pelo menos na minha compreensão, é exatamente a reafirmação enfática do trato dado à liberdade de imprensa como instituição enlaçada no próprio conceito de democracia política e a afirmação de que não é possível desconhecer a disciplina da reserva qualificada que põe relevo na proteção da dignidade da pessoa humana como fundamento da República. O que Hume já antevia difícil naqueles tempos, na verdade é agora ainda mais difícil, considerando que o discurso político, pela prevalência ilimitada da liberdade de imprensa, ganha altitude pela natureza do seu papel na segurança que se espera de vivermos todos democraticamente. Tendo a ver de outro ângulo essa dificuldade, é que estou convencido, senhor presidente, cada dia com maior intensidade, de que quanto mais forte se põe a instituição, mais frágil se torna. Por quê? Porque estimula a arrogância, enaltece o arbítrio e a sensação de permanente acerto. Isso me leva à compreensão de que só existe garantia de preservação institucional quando um sistema de pesos e contrapesos é posto no mesmo patamar de proteção, de tal modo que sejamos capazes de identificar limites. Limites são sempre esteio da convivência social, como apanágio mesmo da tolerância e da capacidade humana de superar o absoluto, que não é compatível com a natureza mesma das sociedades democráticas. Nenhuma instituição pode arrogar-se em deter o absoluto, a vedação inconsequente de encontrar o seu espaço de agir, desrespeitando o espaço de agir das outras instituições. Daí que se torna relevante, pelo menos na minha avaliação, no que tange ao conflito entre a liberdade de informação e a dignidade da pessoa humana, na projeção positiva dos direitos da personalidade, estabelecer o padrão de comportamento do Estado, capaz de, por meio de suas instituições, absorver a atenção e desfazê-la para estabelecer um modo de convivência institucional que nem destrua a liberdade de imprensa, nem avilte a dignidade do ser do homem. Mas esse fazer exige uma dedicação não apenas no plano do discurso, mas concreta, científica, capaz de estabelecer alguns critérios possíveis para esvaziar o conflito. Deixar sem essa mediação será como condenar no tempo, seja a liberdade de imprensa, seja a dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, senhor presidente, penso que não será razoável estabelecer o padrão de vedação pura e simples da mediação do Estado por seus órgãos de regulação do tema. Isso pode e deve ser feito, considerando o princípio da reserva qualificada. Note-se que essa reserva está vinculada ao artigo 5º, incisos 4, sobre a liberdade de manifestação do pensamento, vedado o anonimato. O 5, o direito proporcional de resposta ao agravo, além da indenização por dano moral à imagem. O 10, são invioláveis a intimidade e a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O 13, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício e profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. E o 14, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Essa estrutura da disciplina constitucional revela com toda claridade que não se pode deixar ao desabrigo da mediação estatal esse provável conflito entre a liberdade de imprensa e a dignidade da pessoa humana. Isso quer dizer objetivamente que esta Suprema Corte
como guardiã da Constituição, será chamada a intervir nas situações em que esse conflito estiver presente, na melhor tradição das cortes constitucionais. Isso quer dizer, concretamente, e esse é o sinal que procurei estabelecer quando votei na medida cautelar e que agora confirmo, que nenhuma lei estará livre do conflito com a Constituição Federal, se nascer a partir da vontade punitiva do legislador, de modo a impedir o pleno exercício da liberdade de imprensa e da atividade jornalística em geral. Daí que se há de fazer valer sempre o comando constitucional, afirmando expressamente que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição, como disciplinado no caput do artigo 220 da Constituição Federal. Na verdade, senhor presidente, com isso sinalizo que não é possível legislar com conteúdo punitivo, impeditivo do exercício da liberdade de imprensa, isto é, que criem condições de intimidação. Com isso, veda-se qualquer tipo de censura à veiculação de notícias ou coerção à liberdade de informação jornalística. Por outro lado, a preservação da dignidade da pessoa humana deve ser assegurada como limite possível para o exercício dessa liberdade de imprensa. O regime constitucional, nascido com a Constituição de 1988, não se compadece com outra forma de mediação do Estado. Veja-se ainda uma vez a lição extraída por Dworkin, no caso do New York Times versus Sullivan, em torno da primeira emenda, no sentido de que o voto do juiz Brennan dá a moderna fundamentação do direito de liberdade de expressão nos Estados Unidos. É que naquela decisão criou-se limitação quanto à prova para que os agentes públicos pudessem receber indenização, cabendo-lhes provar a existência da chamada malícia efetiva. É claro, senhor presidente, que muitas vezes, e quem o pode prever, há a veiculação do mal, mas isso não se deve à liberdade de imprensa, e sim à qualidade do profissional, como ocorre em todas as atividades humanas. Há que fazer da mediação do Estado um instrumento de garantia da liberdade de imprensa como instituição entrelaçada com a democracia e não meio de restringir o papel institucional da imprensa. Considerando, senhor presidente, na mesma linha do que o fez o belíssimo voto do eminente ministro Carlos Brito, que subscrevo que a atual lei de imprensa nasceu com inspiração incompatível com o princípio constitucional da liberdade de imprensa, nos termos das razões que acima deduzi, reitero o voto que proferi, quando do julgamento da medida cautelar, considerando a Lei número 5.250, de 1967, incompatível com a disciplina da Constituição Federal de 1988. É como voto, senhor presidente. Portanto, se manifesta tal como já o fizera na liminar, no sentido da não recepção da lei. Portanto, seguindo, e apenas para esclarecer, presidente, estamos, portanto, em que o eminente ministro Menezes Direito, que acaba de proferir esse belíssimo voto, acompanha integralmente o ministro relator, não é isso, ministro? Quanto à fundamentação, obviamente... Exatamente, mas só para deixar claro que a conclusão é no sentido da não recepção... Em bloco, exatamente, da norma. Só para... porque posso... Com a palavra, ministra Câmara. Presidente, eu
preparei um voto mais alongado, exatamente em razão do que disse ao início do seu brilhantíssimo voto de hoje o ministro Menezes Direito. Aliás, já tinha sido também enfatizado pelo eminente ministro relator no muito profícuo e fecundo voto que proferiu, pela importância da matéria aqui tratada e que diz respeito ao fundamento do próprio Estado, tal como modelarmente posto na Constituição de 88, ou seja, no Estado democrático. Mas eu estou votando exatamente no sentido do que foi o voto, tanto do ministro relator, quanto do ministro Menezes Direito, que agora, aliás, também do ministro Eros Grau, que já tinha acompanhado o relator, no sentido da não recepção e, portanto, alargando o que eu tinha inicialmente votado. E vou chamar a atenção apenas para 3 pontos e vou liberar, portanto, o meu voto e, com isso, dar todas as razões. Fiz um estudo da Lei 5250 em relação a essa Constituição e, inclusive, a Carta de 67, a emenda número 1, essa lei tem alguns dados curiosos, pelo menos, basta ver que o que ela pretendia, ao dizer no artigo 1º que estava garantida a liberdade, no parágrafo 1º desse mesmo artigo 1º dizer que é garantida a liberdade de imprensa, e o parágrafo 1º afirma: não será tolerada, o que é uma contradição imediata dos seus termos, porque a pretensão dela, o ponto de partida e o ponto de chegada, é exatamente garrotear a liberdade de imprensa, aquilo que era chamado de liberdade das liberdades, ou garantia das garantias, por Laboulaye, que era citado até desde João Barbalho. Eu queria apenas enfatizar 3 dados que estão no meu voto, presidente, para fundamentá-lo. Primeiro, é que me parece que o que foi posto brilhantemente pelo ministro Carlos Brito e agora enfatizado pelo ministro Menezes Direito, é que a liberdade de imprensa, como a manifestação talvez mais importante da liberdade, porque é a liberdade de pensamento para informar, se informar e ser informado, que é a garantia de todo mundo, se compõe exatamente para a realização da dignidade da pessoa humana, ao contrário de uma equação que pretendem ver como se fossem dados adversos. Eu acho que são dados complementares, quer dizer, quanto menor a informação, menor possibilidade de liberdade que o ser humano tem e, portanto, menor dignidade em relação ao outro, criando cidadanias diferentes. O segundo dado que eu gostaria de enfatizar é que o fundamento da Constituição é exatamente o fundamento da democracia, que não se compadece absolutamente com qualquer tipo de restrição, e agora o ministro Menezes Direito chamou a atenção para até o aspecto punitivo de restrições que, eventualmente, adviessem na legislação infraconstitucional, e, portanto, é exatamente o que se tem nessa lei, que não poderia mesmo ser recepcionada. E o terceiro elemento que eu chamei a atenção, porque fiz um levantamento, e muitos estados democráticos contam com lei de imprensa e nem por isso são considerados antidemocráticos. Ocorre que a Lei 5250 trata de já prever que toda liberdade seria um abuso do exercício e não apenas o uso, que nos termos da Constituição de 88 é plenamente garantida até, repetindo, como uma forma de se dar plena expressão à liberdade da pessoa e à sua dignidade. Por isso, senhor presidente, eu vou deixar de ler o voto na inteireza. Eu queria apenas chamar a atenção para um dado que eu já tinha, de alguma forma, chamado quando votei na cautelar que foi proferida. Da atualidade das palavras de Rui Barbosa, que foram proferidas no Senado em 11 de novembro de 1914, exatamente sobre lei de imprensa, ou seja, há quase 100 anos atrás. Dizia então Rui que, aspas, se não estou entre os mais valentes dos seus advogados, estou entre os mais sinceros e os mais francos, os mais leais e desinteressados, os mais refletidos e mais radicais. Sou pela liberdade total da imprensa, pela sua liberdade absoluta, pela sua liberdade sem outros limites que os de direito comum, os do Código Penal e os da Constituição em vigor. A Constituição Imperial não a queria menos livre, e se o Império não se temeu dessa liberdade, vergonha será que a República a não tolere. Mas, extremado adepto como sou da liberdade, sem outras restrições para a imprensa, nunca me senti mais honrado que agora em estar ao seu lado, porque nunca a vi mais digna, mais valorosa, mais útil, nunca a encontrei mais cheia de inteligência, de espírito e de civismo. Nunca lhe senti melhor a importância, os benefícios e a necessidade. E dizia então Rui, em 1914,
A ela, liberdade de imprensa, exclusivamente, se deve o não ser hoje o Brasil, em toda a sua extensão, um vasto charco de lama. E desde o Império, e eu me lembro bem que a história registra que um certo chefe do gabinete foi ao imperador pedir a ele que restringisse a imprensa, ao que o imperador teria respondido: e como é que eu vou saber o que se passa no meu governo? A imprensa tem, inclusive, um papel em relação aos administradores, que muitas vezes não sabe, como não pode saber, em toda a inteireza tudo o que se passa. Portanto, não apenas para o cidadão, mas para a garantia da cidadania em relação a quem eventualmente exerce os cargos, inclusive os cargos políticos, a liberdade de imprensa é mais que imprescindível para se ter uma verdadeira democracia. Eu tenho para mim que a Constituição de 88 tratou regularmente e integralmente daquilo que é necessário para que os abusos sejam coartados, como realçado pelo ministro Carlos Brito e agora brilhantemente também enfatizado pelo ministro Menezes Direito, que o direito tem mecanismos para coartar, para repudiar todos os abusos que eventualmente em nome da liberdade sejam praticados. Vale para a imprensa, isso vale para todo mundo. Portanto, não vejo como considerar recepcionada essa norma, a razão pela qual, senhor presidente, o meu voto é integralmente, todo fundamentado, no sentido exatamente de acompanhar o ministro relator com as achegas brilhantíssimas do ministro Menezes Direito. Como disse, não vou ler as 30 laudas, por considerar que os fundamentos estão devidamente explicitados, mas estou liberando o voto. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu também trago um alentado voto escrito sobre a matéria, mas eu vou me ater apenas aos pontos principais, a bem da celeridade dos trabalhos em função da nossa pauta, que é muito longa na tarde de hoje. Eu começo dizendo, senhor presidente, eminentes pares, que a Lei 5.250 foi editada num período de exceção institucional, cujo objetivo, evidentemente não declarado, foi o de cercear ao máximo a liberdade de expressão, com vistas a consolidar e, quiçá, a perpetuar o regime autoritário que então vigorava no país. Cuida-se hoje, no entanto, a evidência de um diploma legal que se mostra totalmente incompatível com os valores e princípios fundamentais abrigados na Constituição de 1988. Como afirmei no julgamento da cautelar, essa lei afigura-se, antes de tudo, flagrantemente incompatível com os princípios democrático e republicano, os quais, juntamente com o princípio federativo, integram o tripé axiológico sobre o qual se assenta o próprio Estado brasileiro, segundo consta do artigo 1º da Carta Magna. Trata-se, ademais, de um texto legal completamente supérfluo, porque a matéria nele contida já se encontra no que interessa à cidadania, regulada por inteiro no texto constitucional. Com efeito, de um lado, a Constituição, nos artigos 5º, inciso 4º e 9º e 220, garante o direito coletivo à manifestação do pensamento, à expressão e à informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, independentemente de licença e a salvo de toda restrição ou censura. De outro lado, nos artigos 5º, inciso 5º e 10º, a Carta Magna garante o direito individual de resposta, declarando ainda inviolável a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização por dano moral ou material decorrente de sua violação. São direitos de eficácia plena e aplicabilidade imediata, na terminologia do eminente professor José Afonso da Silva, como foi lembrado pelo ilustre colega, professor também de Direito Constitucional, ministro Aires Brito, e também como foi acentuado da tribuna pelo eminente deputado Miro Teixeira, quando mais não seja por força do que dispõe o artigo 5º, parágrafo 1º do texto magno. Por essas razões, senhor presidente, mas trago outras, se necessário for, também
as veicularei ao longo do debate. Por essas razões, acompanho o eminente relator, como também acompanho o ministro Menezes Direito e a ministra Carmen Lúcia, para julgar integralmente procedente a presente ADPF, de maneira a considerar que a nova ordem constitucional não recepcionou a Lei 5.250 de 1967, e esse é meu voto. Ministro Joaquim Barbosa. Presidente, eu estou tentando abrir o computador aqui para localizar o meu voto. Só um instante. Joaquim, enquanto Vossa Excelência Sim, vê e pois não. confere, eu queria, senhor presidente, dizer que no meu relatório, de fato, eu cometi um lapsus mentis. Eu me esqueci de dizer que quando do julgamento da cautelar, eu fiquei muito preso ao caráter prefacial do exame e não avancei o meu juízo de total incompatibilidade, vale dizer, portanto, não recepção, total incompatibilidade entre a lei de imprensa e a nossa Constituição. Porém, o ministro Menezes Direito, de logo, sem nenhum vacilo interpretativo, manifestou essa opinião, agora confirmada, brilhantemente é o mínimo que posso dizer do voto de Vossa Excelência, ministro Menezes Direito, no que Vossa Excelência foi seguido, salvo engano, pelo ministro Eros Grau e pelo ministro Celso de Mello. Vossas Excelências, portanto, de pronto, de plano, assentaram essa não recepção em bloco, in totum, da lei ora adversada pela vigente Constituição. Também aproveito a oportunidade para saudar os ministros Lewandowski e Carmen Lúcia, agradecendo as referências elogiosas. Senhores ministros, estamos diante de arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada contra dispositivos da Lei Federal 5.250. Opinou o Procurador-Geral da República pela impossibilidade de conhecimento desta ADPF em relação às matérias que não foram expressamente impugnadas pelo autor. Em relação aos dispositivos impugnados, apontou uma série de soluções, desde o reconhecimento da invalidade de algumas normas em exame até a outorga de interpretação conforme a Constituição, de modo a extrair do texto sentido que tornasse os dispositivos compatíveis com a ordem constitucional. Em sentido diverso, o eminente relator, ministro Carlos Brito, considerou o conjunto normativo como um todo indivisível, isto é, um objeto cujo significado não se confundia com a mera soma de suas partes componentes. Daí extraiu duas conclusões. Primeiro, a de que a declaração de incompatibilidade constitucional de fragmentos do texto normativo seria suficiente para manter a unidade constitucional de princípios, e a de que a utilização da técnica de interpretação conforme a Constituição também seria ineficaz para preservar a ordem constitucional. Assim, Sua Excelência declarou não recepcionado todo o texto da Lei Federal 5.220 e parece que a Corte se encaminha toda na sua plenitude nessa direção. Pois bem, estamos todos plenamente conscientes e acordes quanto ao papel fundamental da imprensa na sociedade moderna, sobre a sua natureza intrinsecamente fundante, enquanto direito fundamental de primeiríssima grandeza e, claro, da sua magna importância na evolução e na consolidação de uma democracia, especialmente de democracias ainda em flor, como a nossa. É através da imprensa que os cidadãos se conscientizam dos problemas comuns da polis. Ela é fundamental na orientação e no esclarecimento conducentes à tomada de posição pelos cidadãos quanto à forma dos quadros
quanto à formação dos quadros dirigentes da nação e quanto ao juízo a que todos nós temos direito de fazer acerca das políticas públicas implementadas pelos representantes eleitos. Contudo, senhores ministros, não basta ter uma imprensa livre. Em primeiro lugar, é preciso que ela seja suficientemente diversa e plural, de modo a oferecer os mais variados canais de expressão de ideias e pensamentos aos mais diversos segmentos da sociedade. Em segundo lugar, é preciso que essa salutar e necessária diversidade da imprensa seja plena a ponto de impedir que haja concentração. Situações como as existentes em algumas unidades da nossa federação, em que grupos hegemônicos dominam quase inteiramente a paisagem audiovisual e o mercado público de ideias e informações com fins políticos, não é nada positivo para a formação da vontade pública e para a consolidação dos princípios democráticos. Em outras palavras, a concentração de mídia é algo extremamente nocivo para a democracia. No seu voto, o eminente relator optou por uma posição radical e preconizou para o nosso país uma imprensa inteiramente livre de qualquer regulamentação ou de qualquer tipo de interferência por parte dos órgãos estatais, se é que eu não fiz uma leitura errada do voto, Sua Excelência. Isso quanto ao núcleo duro da liberdade de imprensa, consubstanciado, né, nas coordenadas de tempo, ou seja, início e duração do exercício da liberdade, e de conteúdo. O tamanho, né, desse conteúdo é que não pode ser objeto de lei. Sei. Vossa Excelência não exclui a ponderação. Não. A ponderação de valores tais como os que foram abundantemente citados aqui no voto do ministro Há matérias Carlos Alberto perifericamente Direito, de que eu imprensa, ouvi. né? Há matérias perifericamente de imprensa ou lateralmente de imprensa que podem ser objeto de lei. Então, Vossa Excelência admite a preservação de parte da lei. Não. Não? Por outra ordem de consideração. Tá certo. É porque é uma lei orgânica e ela tratou de cambulhada todos os temas, além de ser, nas suas linhas e entrelinhas, visceralmente inimiga da atual Constituição. Pois bem. A exemplo do pensamento sobre a matéria do eminente professor Owen Fess, já citado aqui hoje, eminente professor da Universidade de Yale, em quem me inspiro, penso que nem sempre o Estado exerce uma influência nefasta no campo das liberdades de expressão e de comunicação. O Estado pode sim atuar em prol da liberdade de expressão, e não apenas como seu inimigo, como pode parecer a alguns. Múltiplos fatores interferem nesse campo. A peculiaridade da história do país, a maneira como a sociedade é organizada, o modo de interação entre grupos sociais dominantes e grupos sociais minoritários. Tudo pode influir na questão da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. Imagine-se, por exemplo, a situação de total impotência e desamparo a que pode ser relegado um grupo social marginalizado e insularizado de uma determinada sociedade, quando confrontado com a perseguição sistemática ou a vontade deliberada de silenciá-lo, de estigmatizá-lo, de espezinhá-lo por parte de um grupo hegemônico de comunicação ou de alguns de seus porta-vozes. É tendo em mente esses riscos que a posição radical, com todo respeito, me parece que eu, a exemplo de Owen Fess, penso que, sem dúvida, o Estado pode, sim, ser um opressor da liberdade de opressão, de expressão, e o é, na maioria das vezes. Mas ele pode ser também uma fonte de liberdade, desobstruindo os canais de expressão que são vedados àqueles que muitos buscam,
conscientemente ou não, silenciar e marginalizar. Eu estou inteiramente de acordo com o voto proferido pelo eminente relator, a não ser em relação a pouquíssimas questões. Pouquíssimas questões. Fiz apenas essa pequena introdução, porque eu acho que nós estamos examinando essa lei apenas sob a ótica, estamos vendo a imprensa apenas sobre a ótica institucional. E, especialmente, nós estamos vendo a imprensa quando confrontada com o Estado ou pelo exercício por agentes públicos das suas funções. Mas a imprensa pode ser destrutiva não apenas em relação a agentes públicos. A imprensa pode destruir vidas de pessoas privadas, como nós temos assistido nesse país. Eu, como disse, concordo com o essencial do relator, do voto do relator, quanto à total incompatibilidade, por exemplo, dos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 65, que versam sobre a organização de empresas jornalísticas. Matéria, aliás, já se encontra regulamentada na Lei 10.610, de 2002, sem falar que o dispositivo do artigo 222 da Constituição basta em si mesmo. Os artigos 20, 21 e 22 versam sobre figuras penais, ao definir os tipos de calúnia, injúria, difamação no âmbito da comunicação pública e social. O tratamento em separado dessas figuras penais, quando praticadas através da imprensa, se justifica em razão da maior intensidade do dano causado à imagem da pessoa ofendida. Vale dizer, quanto maior o alcance do veículo em que é transmitida a injúria, a calúnia ou a difamação, maior o dano. E nesse ponto, respeitosamente, divirjo do eminente relator, que vê incompatibilidade entre essas normas e a Constituição, ou seja, Vossa Excelência vê uma incompatibilidade entre o tratamento legal dessa questão de maneira especial. Eu vejo esse tratamento especializado como importante instrumento de proteção ao direito de intimidade e úteis para coibir abusos não tolerados pelo sistema jurídico. E, mais uma vez, volto a frisar, não apenas em relação a agentes públicos. Eu entendo que a liberdade de expressão deve ser a mais ampla possível no que diz respeito a agentes públicos. Mas tenho muita reticência em admitir que o mesmo tratamento seja dado em relação às pessoas privadas, ao cidadão comum. Apenas com essas observações, eu concordo com o voto do eminente relator, a não ser com relação a esses artigos 20 e 21, que versam exatamente sobre o tratamento específico da questão penal quando veiculado através de imprensa. Como voto? Portanto, o ministro Joaquim julga parcialmente procedente a ação quanto ao ressalvando os artigos 20 e 21 da Lei de Imprensa. Ministro César Peluso. Senhor presidente, vou ser breve, porque acho que os votos anteriores não apenas foram brilhantes, mas suficientemente exaustivos sobre a matéria, além do que a Corte já declarou em sede liminar. Gostaria apenas, senhor presidente, mais por cuidado do que por necessidade jurídica, de fazer uma ressalva quanto à fundamentação, pedindo vênia ao eminente relator, para, nesse ponto, acompanhar as restrições a que se referiu agora o ministro Joaquim Barbosa e, com mais largueza, o voto do eminente ministro Menezes Direito. A mim me parece, e isso é coisa que a doutrina, tirando ou tirante algumas posturas radicais, sobretudo no direito norte-americano,
pensamento universal de que, além de a Constituição não prever, nem sequer em relação à vida, o caráter absoluto a direito algum, evidentemente não poderia conceber a liberdade de imprensa com essa largueza absoluta e esse caráter onímodo. Quando a Constituição Federal se refere à plenitude desse direito, ela evidentemente não apenas pressupõe as suas restrições literais que constam do caput do artigo 220, do parágrafo 1º e das normas a que se remete, como estabelece que se trata de uma plenitude nos limites conceitual constitucionais. Em outras palavras, a liberdade da imprensa é plena nos limites conceitual constitucionais, dentro do espaço que lhe reserva a Constituição, e que a Constituição a encerra em limites pré-definidos que o são na tutela, na previsão da tutela da dignidade da pessoa humana. Em outras palavras, a Constituição tem a preocupação não apenas de manter um equilíbrio entre os valores que adota segundo as suas concepções ideológicas, entre os valores da liberdade de imprensa e da dignidade da pessoa humana. Em segundo lugar, senhor presidente, a minha tendência era realmente fazer algumas ressalvas sobre algumas matérias disciplinadas pela lei que me parecem absolutamente compatíveis com o ordenamento constitucional vigente, nos termos em que eu fiz na votação da medida liminar. Ocorreu-me, porém, senhor presidente, que não apenas pelo fato de que parece que a maioria da Casa tende a encaminhar-se para uma solução de exclusão total da lei e da ordem jurídica vigente, ocorreu-me o seguinte inconveniente, é que talvez não fosse prático manter vigentes alguns dispositivos de um sistema que se tornou mutilado. Essa sobrevivência de algumas normas sem organicidade realmente poderia levar, na prática, a algumas dificuldades. E o que me pareceu decisivo foi que, até que o Congresso Nacional se entenda devido, edite uma lei de imprensa, que é coisa perfeitamente compatível com o sistema constitucional, nos termos dessa própria Constituição, a mim me parece que realmente se deve deixar ao Judiciário a competência para decidir algumas questões relacionadas, sobretudo, ao direito de respostas e a outros temas correlatos. Senhor presidente, com essas ressalvas, eu acompanho integralmente o voto do relator, declarando não recebida a lei de imprensa. Ministra Ellen Grace. Senhor presidente, eu tenho voto escrito que vou requerer a Vossa Excelência faça juntar, mas desejo tecer algumas considerações resumidas para examinar, após os brilhantes votos já proferidos, a situação atual que se delineia com o julgamento desta ação. O eminente relator, ministro Carlos Brito, defendeu que a proteção dada pela Constituição Federal às liberdades de pensamento e de expressão impede toda e qualquer atuação legiferante do Estado em matéria de imprensa. Eu, data vênia de Sua Excelência, da brilhante colocação que fez, neste ponto não posso concordar. Asseverou ainda Sua Excelência, em determinada passagem do seu voto, que as conformações de direitos fundamentais previstas na Carta Magna, artigo 220, parágrafo 1º, parte final, além de não serem suscetíveis de regulamentação, somente se manifestam ou já durante o exercício da atividade jornalística, no que diz respeito à proibição do anonimato, artigo 5º, inciso 4º,
a garantia do livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, artigo 5º, inciso 13, e ao direito ao sigilo da fonte, artigo 5º, inciso 14, ou a posteriori, com o acionamento do direito de resposta e de reparação pecuniária por danos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem de terceiros, artigo 5º também, incisos 5º e 10º. E também com a possibilidade do uso de ação penal, também ocasionalmente cabível, nunca, porém, disse Sua Excelência, em situação de rigor mais forte do que o prevalecente para os indivíduos em geral. Neste ponto, eu sigo a linha agora inaugurada pelo ministro Joaquim Barbosa, por também entender que a ofensa proferida por intermédio de meios de comunicação, quanto maior for a sua extensão, maior gravame trará e, portanto, maior reprovabilidade. Peço todas as vênias ao eminente ministro Carlos Brito, a quem tanto me apraz acompanhar, e também aos colegas que o seguem para divergir desses entendimentos. Não descuido, tal como fez o nobre relator, do dogma conquistado a duras penas pelos Estados democráticos de direito, de que a imprensa é essencialmente livre, ou então não é a imprensa, não podendo o Estado cair na tentação de se fazer intermediário entre as atividades de expressão e informação e a sociedade. No entanto, não enxergo, com a devida vênia, não enxergo uma hierarquia entre os direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal que pudesse permitir, em nome do resguardo de apenas um deles, a completa blindagem legislativa desse direito aos esforços de efetivação de todas as demais garantias individuais. Entendo, com todo o respeito e admiração à visão exposta pelo eminente relator, que a inviolabilidade dos direitos subjetivos fundamentais, sejam eles quais forem, não pode ser colocada na expressão adotada pelo eminente relator num estado de momentânea paralisia, para o pleno usufruto de apenas um deles individualmente considerado. A ideia de calibração temporal ou cronológica proposta por Sua Excelência representaria, a meu sentir, a própria nulificação dos direitos fundamentais à intimidade, à vida privada, à imagem e à honra de terceiros. É de todos bastante conhecida a metáfora que se faz a respeito da busca tardia pela reparação da honra injustamente ultrajada, esforço correspondente àquele de reunir as plumas de um travesseiro lançadas do alto de um edifício. Penso assim que a plenitude da liberdade de informação jornalística, desfrutada pelos veículos de comunicação social, não é automaticamente comprometida pela existência de legislação infraconstitucional que trate da atividade de imprensa, inclusive para protegê-la, como assinalou o ministro Joaquim. Caberá sempre ao Poder Judiciário apreciar se determinada disposição legal representou verdadeiro embaraço ao livre exercício de manifestação, observadas as balizas constitucionais expressamente indicadas, conforme disposto no artigo 220, parágrafo 1º da Constituição, nos incisos 4º, 5º, 10º, 13 e 14 do seu artigo 5º. Em conclusão, senhor presidente, acredito que o artigo 220 da Constituição Federal, quando assevera que nenhum diploma legal conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade conferida aos veículos de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, quis claramente enunciar que a lei, ao tratar das garantias previstas nestes mesmos incisos, esmiuçando-as, não poderá nunca ser interpretada como empecilho, obstáculo ou dificuldade ao pleno exercício da liberdade de informação. É com base nestas razões que, pedindo novas vênias ao eminente relator, eu divirjo de Sua Excelência. Parece-me, senhor presidente, que a votação havia sido encaminhada originalmente no sentido de decidirmos primeiro se
analisávamos a legislação como um todo ou de forma partilhada nos seus artigos. Ao que tudo indica, a maioria se encaminha para a primeira solução, rejeitando inteiramente a chamada lei de imprensa, de modo que, neste ponto, eu divirjo para ressalvar aqueles artigos que considero não agredirem o texto constitucional, e seria a sequência de um voto. Pois não. Nem todos os dispositivos da lei foram impugnados. Nem todos foram impugnados. Nem todos foram impugnados. O pedido é múltiplo e há uma parte do pedido... Há um pedido alternativo. O primeiro deles é de que a lei seja considerada não recebida. Não recebida. Toda. Essa é a posição majoritária. Eu, todavia, com todo respeito, divirjo e, neste sentido, ressalvaria os artigos 20, 21 e 22, que foram mencionados pelo ministro Joaquim Barbosa, e também por não serem de todo incompatíveis com a letra constitucional, nos termos mesmo postos pelo parecer firmado pelo doutor Roberto Gurgel Santos, parecer da Procuradoria-Geral da República, os artigos 1º, parágrafo 1º, não será tolerada propaganda de guerra, de processo de subversão da ordem política e social, etc., preconceitos de raça ou classe, isso evidentemente está de acordo com a Constituição Federal. Também o artigo 14, que cuida novamente da propaganda de guerra, o artigo 16, inciso 1º, que cuida de perturbação da ordem social. Da mesma forma, o artigo 2º, caput, na referência que faz aos atentados à moral e aos bons costumes. São essas as referências que faço e também acrescento, senhor presidente, a já mencionada referência aos artigos 20, 21 e 22, que conferem sanções às violações ou abusos do direito de livre expressão do pensamento. São garantias, como volto a frisar, de proteção à intimidade à vida privada, à honra, à imagem das pessoas, em consonância com o artigo 5º. Além do mais, senhor presidente, se me é permitido, eu creio que essas normas, inclusive, proporcionam para os órgãos da imprensa, para as empresas jornalísticas, um certo balizamento que, a partir da decisão desta Corte, fica, conforme ela se encaminha, fica eliminado. Mas é esse o teor do meu voto. Quanto de resposta você mencionou no manifesto? Não. Vamos fazer uma interrupção e voltaremos em seguida. Presidente, eu gostaria de fazer um adendo ao meu voto, porque na confusão aqui de tentar abrir o arquivo, eu saltei um trecho e acho importante. Você fará depois da... Farei. O reinício. Estamos agora em pleno intervalo da sessão, na expectativa agora para a continuação do julgamento da DPF 130. Nós vamos para um intervalo rápido e já voltamos aqui nos estúdios da TV Justiça para rever o que aconteceu nesta primeira parte da sessão, neste julgamento da chamada Lei de Imprensa. É só um instante, nós já voltamos com Direto do Plenário.